Estou te vendo, Glauber, agora. Administrar. Pronto. Então, boa noite, gente. Eu me chamo Lara, né? Sou de Paulistana, Piauí. Não sei se todo mundo conhece, é pertinho de Petrolina. Eu sei que alguns não são, né, de Petrolina, mas é no sertão do Piauí, certo? Mas eu moro em São Caetano do Sul, que é a região da ABC aqui em São Paulo. E, como o Glauber falou, né, nós participamos dos Intercessores do Sertão, que foi um projeto que Deus levantou em meio à pandemia, né, assim como esse. Então, Deus, eu sei que ele fez isso por todo o Brasil e, de certa forma, ele nos conectou também, porque ontem o Glauber até estava falando, né, sobre a competitividade, que coisa que nem deveria ser mencionada no nosso meio, né, como cristãos, entendedores do Evangelho, mas, infelizmente, acontece. Mas nós estamos aqui para viver o verdadeiro Evangelho, para tentar, porque somos falhos, amém? Mas Deus, ele vai nos dando graça. Então, hoje, a palavra é um texto muito simples, um texto que todo mundo conhece, mas que é muito enriquecedor quando a gente vem para o espiritual. Fica em Marcos 10, 46, é a cura do cego, né, de Jericó. Se o áudio não estiver bom, vocês me interrompem, tá? Porque às vezes eu não fico olhando e vou falando logo. Então, vamos ler. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, algumas versões. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram, então o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando assim a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Gente, eu fiz uma cirurgia tem um mês, mais ou menos, então vocês não veem, mas a minha boca está toda inchada. Hoje eu até falei, Glauber, o que foi isso? Todos esses dias de pós-operatório eu não senti isso, mas hoje eu não estava conseguindo falar de tanto inchaço que estava, porque a cicatriz é daqui até aqui, né? Tudo aqui está com ponto. Mas Deus vai dar graça. E esse texto contextualiza. Alguém está falando. Pode falar? Contextualizando, né? O texto fala o quê? Bartimeu. Contextualizando, né? O texto fala o quê? Bartimeu. Eu estou escutando. Pronto. Bartimeu era filho de Timeu, né? Bartimeu era cego, mas Timeu era um soldado, porque nessa época aqui era o Império Romano que estava atuando, né? E aí Timeu era um soldado romano que não quis se submeter ao Império Romano. E aí ele foi morto. E com isso, o seu filho, porque existia essa cultura, né, na época, que além da morte, a descendência também sofreria. A descendência também sofreria com essa atitude. Então, Timeu foi morto pela guarda romana e Bartimeu teve seus olhos, né, atingidos, que aí ele ficou cego. Porque a cegueira nós sabemos que tem duas formas. Ou você nasce cego, ou você se transforma através de alguma doença, enfim, de algum trauma, que foi o caso de Bartimeu. E aí, quando a gente fala assim sobre... Minha imagem voltou? Estava congelada para mim. Voltou? Quando a gente fala sobre a cegueira, né? Na verdade, não só sobre a cegueira, mas todos os nossos sentidos, quando eles são
diminuídos, quando eles são tirados, né? Quando um dos sentidos eles são tirados, nós nos adaptamos. Porque o nosso corpo ele tende a se adaptar e aí ele consegue fazer com mais excelência com outro sentido. Então, no caso da cegueira, normalmente é a audição. E ele estava no meio de uma multidão, certo? No meio da multidão, olha aqui. No meio da multidão que não deixava que ele falasse, que ele chegasse até Jesus, né? E aí a gente pode pensar, né? Pode analisar com isso que muitas vezes a gente, por falar os nossos anseios, por querer contar, às vezes, para o amigo, achando que aquilo vai compartilhar, vai nos ajudar, nos fortalecer, mas quando a gente compartilha muito, se torna uma multidão. E aí a multidão na Bíblia, ela é justamente oposta à voz de Deus. Deus, ele fala no secreto, né? Ele fala em outros momentos, mas principalmente no secreto. Até porque a nossa salvação ela é individual, o nosso relacionamento é individual, o que os nossos pais ou o que nosso cônjuge tem não tem relação com o que nós temos, né? Nós sabemos disso. É claro que ajuda um cenário, um ambiente, se eu sou criado no Evangelho, porém, aquilo não vai trazer a minha salvação. Então, a primeira coisa dessa noite é que nós temos que prestar atenção no que a multidão fala, para justamente não seguir o que a multidão fala. Porque o Espírito Santo que há em nós, ele testifica o que precisa ser feito. Ele aponta. A palavra fala aqui sobre o profético e o apostólico. O profético, ele sempre vai apontar algo, e o apostólico vem para cumprir. Então, sempre quando eu oro, eu peço para Deus, Deus, conecte em mim o profético e o apostólico. Que a gente não tem essa cultura de buscar o que os outros pensam, de buscar o que os outros estão falando. Eu não estou falando que a gente não deve prestar atenção nos nossos líderes, nos nossos pastores. Não é isso, tá bom? Os nossos pastores e os nossos líderes, eles têm justamente a unção profética para apontar aquilo que precisa ser feito. Amém? E aí, o cego, Bartimeu, ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eu fico pensando, né? Porque a palavra fala, Jesus, ele não resistia a uma pessoa humilde, a um coração humilde. Então, naquele momento, a forma como Bartimeu falou fez com que Jesus olhasse para ele. Que dele saísse graça, né? Porque além da cura, ele o salvou. Muito mais do que ele pediu, ele lhe deu a salvação. E é algo tão claro assim que a palavra, muitas vezes nós vivemos um evangelho sobre poder ou não poder, né? Eu posso fazer isso, eu posso escutar a música do mundo, eu posso. E aí a gente esquece que quando a gente encontra, né, os olhos de fogo de Jesus, são consequências dessa modificação do que Jesus entra em nós. Depois que ele entra em nós, há uma modificação das nossas atitudes e os frutos são revelados, amém? Então, eu não preciso ter um evangelho que me diz o que fazer, o que não fazer, porque o próprio Espírito Santo que há em mim vai me dizer. Mas eu simplesmente, eu não vou querer, por exemplo, escutar uma música do mundo, porque eu vou estar ocupando o meu tempo, que eu poderia estar lendo a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, que eu poderia estar ministrando para Deus, né, no meu secreto, para ouvir algo que não vai trazer nada de bom para mim. Lara, mas é uma música sobre o amor. Gente, não tem amor maior do mundo do que Jesus. Quer escutar música de amor? Pois ministre para ele, faça canções, faça espontâneos, pegue os salmos, ministre ali para ele. Ali são canções para ele, amém? Então, até no nosso meio, nós temos que ver quais são as canções que nós precisamos entoar. Porque eu gosto muito dos louvores antigos, porque eles diminuíam a gente e eles traziam a glória toda para Deus. Preste atenção.
como os louvores antigos eram assim. E isso carrega um ambiente, carrega uma atmosfera diferente. Amém? E assim, Bartimeu, ele carregava uma capa. Essa capa era pelo fato dele ser mendigo, então ele levava essa capa, né, por onde ele estava na rua. Só que a capa, ela tem duas funções. De manhã, ele abria a capa para receber a esmola. Então, de manhã, ele recebia a provisão. E à noite, ele pegava a capa e se enrolava. Para quê? O frio, né? Contra o frio, enfim, se proteger. Então, de manhã, a capa era provisão. E de noite, era proteção. O que é que isso lembra para a gente? O deserto. O deserto, Deus colocou uma coluna de nuvem no deserto, num ambiente que o calor era estrondante, né, de dia, uma coluna de nuvem para apaziguar aquele calor. E para trazer sentido também, direção, né? Assim como à noite a coluna de fogo, que além de iluminar, o que é que o fogo ia fazer? Talvez você não saiba, mas o deserto à noite ele chega até a 0 graus. Até a 0 graus. Então, assim, é muito frio o deserto à noite. E Deus colocava uma coluna de fogo. Aí, tudo na Bíblia é muito simbólico, porque o cego, ele vivia num ambiente difícil, ele vivia numa situação difícil, assim como o povo no deserto, assim como nós estamos vivendo. Um tempo difícil, onde a provisão está escassa, mas Deus tem nos alimentado dia a dia. Nos alimentado com Ele, principalmente, e nos e trazido o próprio alimento físico para nós, não tem nos faltado. Então, Deus, o mesmo Deus que trouxe a provisão e a proteção no deserto, trouxe a provisão e a proteção para o cego Bartimeu e está trazendo para nós. Então, a todo momento, a Bíblia nos dá vários exemplos para que nós não esqueçamos de quem Ele é, do que Ele faz, que histórias acontecem, que processos precisam acontecer, mas que tudo é para que exista um relacionamento conosco. E aí o cego Bartimeu, ele além de ter pedido, né, para ser curado, porque não sei se vocês pensam isso, mas como que um cego está ali diante de Jesus, a possibilidade de cura, Jesus vira para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Como assim? O cego, ele quer enxergar, né? Mas Jesus, ele nos pergunta isso também no meio dos processos. A gente está passando pelas dificuldades financeiras, emocionais, enfim, e Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? E você, como assim, Jesus? Você sabe de todas as coisas, você vê o meu dia a dia. Ele, não, eu estou te perguntando o que queres que eu te faça. Aí, por isso que nós temos que orar sem cessar. A oração, ela move o mundo espiritual. Nunca esqueça que antes que aquilo aconteça no mundo natural, no mundo espiritual já foi liberado e já aconteceu. Daniel foram 21 dias. 21 dias de batalha, de jejum. No primeiro dia foi liberado, mas houve uma batalha entre Miguel e o demônio. Então, assim, nós precisamos entender isso. O reino de Deus, ele é preciso esforço. É tomada a força. Amém? É tomada a força. E essa força é você acordar às 3 horas da manhã e fazer um propósito com ele. Essa força é você estar aqui há um ano orando todos os dias. Essa força é você, mesmo sem querer ler a Bíblia, você abrir a Bíblia e você dizer: Pai, eu estou aqui. Não porque eu quero, porque tu sabe do meu coração, mas porque eu preciso de ti. E mais do que eu preciso de ti, porque eu quero uma revelação tua.
Eu quero te conhecer mais, eu quero aprender mais de ti, eu quero esquecer os meus problemas e quero que tu venha ser colocado em todos os buraquinhos que por ali estejam. Amém? Então, assim, o cego Bartimeu, ele não era cego de nascença. Então, ele perdeu a visão. E nós, quando nós estamos em momentos difíceis, muitas vezes nós perdemos a visão. A visão, a direção. Por que que nós perdemos? Porque em algum momento nós deixamos de olhar para quem nós precisamos. Eu sempre falo isso. Quando a gente olha para Jesus, não é para as mãos dele que a gente precisa olhar, mas para os olhos dele. Apocalipse diz que são olhos de fogo. Olhos consumem, ele nos consome. Então, é algo que, inexplicavelmente, uma semana que você está trabalhando, uma semana que você precisa acordar cedo, você faz uma live espontânea, né, Glauber? Por quê? Porque você tem fome. Você vê fome e sede. Aí eu te falo, tem muita gente preocupada com salvação. Mas será que tem muita gente preocupada com amar, com essa fome, essa sede que a palavra fala? Eu quero ser essa pessoa. E essa noite, eu creio que Deus está falando isso para nós. Eu não quero que vocês sejam só salvos. Eu não quero um evangelho do poder fazer ou do poder não fazer. Eu quero um evangelho que a minha glória vai se revelar. E a minha glória ela se revela onde há arrependimento, onde há constância. Porque não adianta eu chegar aqui um dia eu estou muito bem. Aí na outra semana eu já não estou muito bem. Já não quero ler a Bíblia, já não quero ir para a vigília, sabe? E aí você pensa, não, mas hoje eu não estou bem. Olha, eu falo por mim. Os dias que eu menos quis ir para a igreja foram os dias que foram mais proféticos na minha vida. Foram dias que eu achava, se eu não tivesse recebido uma palavra, se Deus não tivesse usado de graça para poder apontar algo para mim, eu acho que eu teria desistido, assim, de tantas coisas que eu estava sendo bombardeada. E eu tenho certeza que vocês passam por isso também. Talvez você esteja passando agora. Talvez você esteja me ouvindo falar e pensando assim, mas ela não sabe o que eu passo. Ela não sabe que o meu marido não é convertido, ela não sabe do meu problema financeiro, ela não sabe que eu tenho um problema de saúde. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca julgue pela capa. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim, às vezes até no Instagram, e falavam coisas sem saberem. Por quê? Porque a gente tem a mania de ter o dedo apontador. E o que a Bíblia fala? Para a gente não ter o dedo apontador e o olhar injurioso. Então, antes que a gente possa apontar, que a gente tenha um olhar misericordioso. O que eu posso fazer para o meu irmão? Ele está passando por isso, eu não sei a totalidade do que está acontecendo. Eu vou orar. Eu não vou chegar para outro irmão e dizer, fulano, é porque eu estou preocupada com fulano. E, não, no máximo, chegue para o seu pastor. Ele fale isso. Amém? Mas que o nosso dedo apontador, ele venha se voltar para nós. Apontar para nós. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para eu ter a humildade do cego Bartimeu? Que não só queria a cura, que não só queria as mãos de Jesus, mas que ele encontrou, que ele acessou algo diferente. Algo que ele ficou tão impactado que ele largou a capa. Opa, a provisão que eu tinha e a proteção que eu tinha ficou para trás, porque tem alguém que quando eu olho, eu não consigo ficar no mesmo lugar. Tem alguém que quando eu olho, eu falo, é isso que eu quero para a minha vida. E esse alguém é Jesus. Então, que hoje a gente possa olhar para Jesus. Existiram os 10 mandamentos, né? As leis.
Mas aí Jesus veio e falou que existiam duas que estavam sobre todas elas, né? Que aquelas, elas, se a gente mantesse essas duas, nós já entenderíamos o evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente acessa Jesus, a gente não precisa mudar de personalidade. O que nós precisamos mudar é de caráter. E Jesus faz isso. Não é sobre o seu tom de voz, não é sobre a gritaria da sua casa, não é sobre você ser arrogante. Não é sua personalidade que é assim. É o seu caráter que é assim. Você precisa acessar Jesus. Porque na sua força, você vai conseguir na primeira, na segunda, na terceira semana, você vai se policiar. Eu vou contar até 10, eu não vou gritar, eu não vou mirar, eu vou ficar tranquila. As situações vão acontecer e eu vou ficar na minha. Uma hora você não vai aguentar. Só quem muda caráter é Jesus. E nós precisamos estar apaixonados por ele. Não adianta você ler a Bíblia várias vezes. Eu cresci na igreja e por muitas vezes eu sabia, sabe, dos pormenores. Eu gosto de brincar, eu sou cria da EBD, né, da Escola Bíblica Dominical. Então, glória a Deus por isso, né? Eu quero que os meus filhos tenham isso também, mas não é suficiente. Sabe, não é suficiente saber quantos anos Noé construiu uma arca, não é suficiente saber quantas eram as tribos de Israel, não é suficiente saber a descendência de Jesus, não é suficiente. Se você não conhece o consumador da sua fé, o autor e consumador. É ele que eu quero. Por isso que existem pessoas que estão no evangelho há tão pouco tempo, mas têm experimentado uma graça tão grande, porque elas mergulharam. Elas tiraram todas as amarras, elas não olharam para quem está do lado. Elas falaram, eu quero esse Jesus aí. E sabe como foi que elas olharam dizendo que queria esse Jesus? Porque elas viram através de alguém. Porque, na maioria das vezes, essas pessoas não leram a Bíblia a princípio. Elas leram a palavra de Deus através de nós, que somos cristãos. Mas será que nós temos sido as cartas abertas que a palavra fala? As cartas vivas que a palavra fala? Então, essa noite, que nós possamos refletir nisso. Jesus, ele nos quer, mas ele não nos quer só, porque fulano tem um cargo, porque fulano é presbítero, é diácono, porque fulano é líder. Isso é importante? É honra, é unção, tudo bem. Mas isso não salva, e isso não traz vidas. Lembre-se sempre, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Ele sobre todas as coisas, a hora não importa, as coisas não importam. A gente chora, mas a gente vai chorando mesmo. Sabe? Porque existe algo maior, nós somos seres eternos. Eternos. E nós estamos num momento que o mundo ele precisa ler isso em nós, sobre a eternidade. Mas nos últimos dias tem a história dos 7 montes, né? As pessoas, Deus iria se revelar na sociedade. Sim, ele já está se revelando na sociedade e eu creio que ele ainda vai se revelar com grande glória para esse tempo que está vindo. Mas mais que isso, nós precisamos levar essas pessoas até ele. E aí é no nosso trabalho, é na nossa casa. Não tem como eu ir para um lugar, falar do evangelho, se eu não tenho sido filho dentro de casa. E presta atenção, não é sobre ter uma família perfeita. Sua casa pode ter uma pessoa que é usuária de droga, você pode ter um marido que não é convertido, você pode ter filhos que não querem nada com o evangelho. Hoje, eles não querem hoje, mas você pode gerar em oração, você pode permanecer. O tempo, ele não é igual para todos, cada um tem seu tempo.
E Deus, ele vai agindo. O processo, ele é específico para cada um. Você olha para José, na Bíblia, José e Daniel foram os únicos homens que nós olhamos, tirando Jesus, né? Que não há nada para ser dito deles. Eles eram homens íntegros, corretos, mas eles sofreram. Eles sofreram. Então, assim, não queira não sofrer. Não queira achar que sua vida tem que estar redonda e perfeita. Ela não estará. Jesus nos disse que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está conosco. Ele é o nosso livramento. Quando o 1 Coríntios 10 fala sobre que ele não dá nada que nós não conseguimos suportar, na segunda parte ele fala sobre o livramento. E Deus proveu o livramento. Quem foi o livramento? Jesus. Sabe o que é mais louco? É que às vezes eu paro para pensar assim, Deus olhando para a gente. E Deus, ele olha para a gente, mas ele vê Jesus. Ele vê Jesus intercedendo. A Bíblia fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. Então Deus, ele está olhando para você e ele está vendo Jesus. E aí ele vai te olhar com um olhar de amor. O sacrifício já foi dado. Mas nós não podemos esquecer da nossa parte. Porque aqui na palavra fala sobre levanta-te, né? Levanta-te. No tanque de Betesda foi a mesma coisa. O paralítico estava lá. Jesus falou, levanta-te. Tenha uma atitude. Não espere que as promessas que foram liberadas lá atrás aconteçam sem a sua atitude. E a sua atitude, ela é gerada primeiro no espiritual. Ah, Lara, eu não sei se eu vou aceitar esse emprego, eu não sei se eu vou fazer essa faculdade, eu não sei se eu vou comprar essa casa. Você não sabe mesmo, nós não sabemos mesmo. Porque primeiro nós geramos isso em jejum, em oração, é pagar preço para ouvir a voz de Deus. E aí tem algo que a gente não pode esquecer. A gente ora, mas a gente precisa de um tempo para ouvir a voz de Deus. Então, no nosso dia, organizar um tempo de oração, enfim, cada um tem seu horário, às vezes é muito diminuído, né, pequeno. Eu não sou dona de casa ainda, mas sei que ser dona de casa acaba que o tempo ele fica escasso. Na verdade, eu não sou mãe de família, dona de casa eu sou, né, faço faxina e todo o resto, mas sei que ser mãe de família, né, demanda mais tempo, mas nesse seu tempo, você precisa do tempo que você vai orar, que você vai se rasgar e dizer, Deus, é assim que eu tô. Mundo espiritual, é assim que eu tô. Aí você imagina anjos e demônios te vendo de joelho orando. Não que seja obrigado a orar de joelho, mas pela forma de dizer, né? Se prostrar diante de Deus. Imagina no mundo espiritual. No natural, as pessoas podem te julgar, podem apontar o dedo. Mas no espiritual, os anjos e os demônios te veem orando. Os anjos e os demônios te veem em secreto. O que você é. Isso traz autoridade. Amém? As pessoas às vezes confundem autoridade com propriedade. Eu não tenho filho. E por não ter filho, eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas isso não me exclui que eu não tenha autoridade. Porque a autoridade, ela vem do Espírito. Amém? Então, às vezes nós confundimos as coisas. Então, essa noite a palavra era essa. Foi curta, mas eu espero que assim como ela cortou no meu coração, ela corte no seu. Amém?